Maria. Recentemente, eu iniciei uma pesquisa com bebês prematuros, mas bebês muito prematuros, porque diante de todas as benesses que a gente sabe que a música oferece ao ser humano, eu pensei a seguinte questão: se a música promove o desenvolvimento de todo o ser humano, de toda criança, né, de todos os bebês com os quais eu já lidei até hoje, por que não oferecer esse trabalho para bebês que nasceram em condições adversas, bebês que nasceram muito prematuros? Eu queria investigar se a música poderia acelerar o desenvolvimento desses bebês que nasceram em situação desfavorável. Então, o que eu queria ver? Se a música poderia diminuir o tempo em que esses bebês gastam, né, entre aspas, para chegar num pé de igualdade com os bebês que nascem a termo. Então, eu pensei em como eu poderia fazer pesquisa e peguei, então, para iniciar a pesquisa, aqueles bebês que nasceram muito prematuros, mas que não tinham nenhum déficit cognitivo, nem não tinham, por exemplo, paralisia cerebral, não tinham déficit motor, não tinham deficiência visual, deficiência auditiva, mas que eram muito prematuros, mas que eles tinham, a princípio, uma grande chance de vir a se desenvolver normalmente. O que eles tinham? Basicamente, atraso motor. E atraso também nas interações, justamente porque a questão motora estava atrasada. Então, por exemplo, um bebezinho de 6 meses que ainda não segura, que ainda não tem apreensão. Um bebezinho de 7 meses que não assenta. Então, essas questões, ou que não vocaliza, que não, papá, que não interage, que não está ainda pronunciando as vogais ou as consoantes no momento em que é esperado de um bebê que nasce a termo essas ações, né? Então, nós estamos selecionando alguns bebês dessas características, que seriam o nosso grupo experimental, e a gente tem dado aula para esses bebês. E a gente tem ficado fascinado com as coisas que a gente tem observado. Então, a gente tem, por exemplo, bebês que a princípio não interagem com a gente, não olham para a gente, choram a aula inteira, praticamente, e de repente, esse bebê está olhando para a gente, morrendo de rir, emitindo sons, emitindo vogais, consoantes, segurando pequenos instrumentos musicais, sacudindo, batendo, raspando, se movendo, mobilizando. Então, o que a gente tem feito? A gente tem oferecido experiências musicais ao vivo para esses bebês. Se a gente só colocar CDs de música para qualquer bebê ouvir, isso não vai ser muito eficaz para o bebê, não. É como se a gente quisesse que o bebê aprendesse a falar só colocando CDs de pessoas falando e a gente nunca interagisse ao vivo com o bebê. E o que a gente tem visto é que esses bebês prematuros estão manifestando um desenvolvimento enorme e alguns, inclusive, estão superando os bebês nascidos a termo. Maria.